Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast Gramado Talks, direto aqui do Coworking Gramado, no oferecimento da Acarmax, colchões feito em Gramado, Gramado Sports Bar, Neurofit Academia e Jean Belks Quiropraxista, excelente para você ó, que está com dor, está precisando dar aquela ajeitada na coluna, nos ombros, nas articulações. Vou deixar o Instagram do Jean aqui para você conferir. E a minha convidada hoje é a doutora Thalita Drexler, nutricionista, especialista em nutrição para gestantes, os primeiros anos para os bebês e também na preparação para quem quer engravidar. Tudo bem, doutora? Obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre o assunto. Pois é, um assunto interessante. Quando se fala em nutrição, nutricionista, as pessoas já associam a emagrecimento, né? A alimentação saudável. Agora, eu nunca tinha pensado nessa questão da nutrição para preparação para quem quer engravidar, durante a gestação também. Como é que funciona a nutrição nessa preparação para as pessoas que querem ter um bebê? Então, na verdade eu até agradeço primeiramente, né, o convite, muito. E eu vou começar contando que foi uma busca pessoal num primeiro momento, né? Eu não trabalhava com essa área, exatamente trabalhava com emagrecimento, com longevidade, com saúde, com adultos, né? Aquela coisa um pouco mais clássica. Mas quando nós decidimos ter filhos, eu e meu esposo, não foi muito fácil, né? Nós tivemos dificuldades, nós enfrentamos um diagnóstico de subfertilidade. E num primeiro momento, inclusive, a gente precisou uma reprodução assistida, né? Nós tivemos os primeiros filhos por reprodução assistida. Mas naquele momento eu comecei a pesquisar o assunto. E aí eu entendi o quanto que, na verdade, a alimentação, e dentro de todo o contexto de estilo de vida, quanto que ela pode auxiliar tanto a aumentar as chances de concepção, a melhorar a fertilidade do casal, né? Quanto também pode... esse preparo antes de engravidar já pode garantir, por exemplo, menos risco de aborto espontâneo, que é uma coisa que assusta muito as gestantes e que acontece, né? Tem uma porcentagem realmente significativa de que no primeiro trimestre pode acontecer um aborto espontâneo, mas se a gente preparar esse corpo, né, da mulher, preparar o terreno, preparar o aquário que eu falo, né, antes de engravidar, as chances de aborto vão reduzir, as chances de malformações. E hoje em dia também existe um conceito que é de programação metabólica, os cientistas chamam de programação metabólica, o período de ouro do bebê, que é o que acontece um pouquinho antes da concepção, alguns meses antes da concepção, durante o período de gestação e nos primeiros 2 anos do bebê, determina a saúde e a doença naquele momento, durante a gestação, assim que nasce, mas também por toda a vida. Então é o período de ouro do bebê que a gente está trabalhando, quando a gente trabalha esse preparo para engravidar, não engravidar de qualquer jeito, sem saber se está com nutrientes que chega para fornecer para esse bebê, você está formando um bebê do comecinho ali, né? Todos os órgãos precisam ser. Então a nutrição ela é fundamental. Ela é fundamental. Eu vou dizer que ela é fundamental também dentro do pacote de estilo de vida que precisa estar alinhado, né? Se a gente... ela tem um papel importantíssimo, nutrientes formam todas as nossas células, então se a gente está formando um bebê, a gente precisa nutrir, desde o momento da concepção a gente precisa nutrir esse E as mulheres não se ligam muito nesse pré, né? Se ligam mais durante a gravidez, tipo, para não ganhar muito peso e tal, mas esse pré as pessoas não se ligam tanto nisso. Nem as pessoas e às vezes os profissionais também não ainda, né? Tem vários que já sabem a importância, já entendem que essa programação metabólica, esse período de ouro, ele realmente precisa englobar esse antes da concepção, precisa sair daquele básico de só fazer, você quer engravidar? Então para o anticoncepcional, faz aqui um exame de sangue para ver se não tem nenhuma anemia, se não tem nenhuma doença sexualmente transmissível, e toma um ácido fólico e vai, né? Às vezes é só isso que é orientado, mas tá dormindo bem? Tem um sono adequado? Como é que tá o estresse? Tá se alimentando de uma forma razoável? Pelo menos assim, né? Aquela coisa de comer comida de verdade, de juntar cheia de ultraprocessados, de cafeína, de álcool. São esses fatores que hoje em dia atrapalham bastante tanto a fecundidade, reduzem as taxas de fecundação, né? Quanto também podem gerar riscos para esse bebê quando ele começar a se desenvolver. As gravidezes hoje você acha que estão mais em risco ou até mais difíceis
de serem concebidas por conta da alimentação? Da má alimentação? A fertilidade vem reduzindo. À medida que as gerações vão, né? Aqui a gente tem Tanto uma redução. masculina quanto feminina. Exatamente, isso é bem importante de falar também, porque muitas vezes, né, quem vai atrás um pouco mais é a mulher. Mas, assim, em termos de causas de infertilidade, está praticamente empatado, tá? 50% causas masculinas, 50% causas femininas. Né? Então, tem ali algumas situações relacionadas a trompas ou ovários que podem estar ali obstruídos, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa física. No homem também pode ter ali alguma coisa física, né, ou uma varicocele, alguma coisa, mas muitas vezes são situações referentes a mudar o estilo de vida. Para conseguir melhorar essa fertilidade, mudar o estilo de vida, você já consegue realmente aumentar as suas chances, conceber. Eu já tive pacientes que me procuraram, por exemplo, para se preparar para um processo de fertilização in vitro e acabaram engravidando naturalmente. Porque mudou a alimentação. Porque mudou o estilo de vida, mudou a alimentação. A gente tem mulheres mais velhas também, assim, a taxa de mulheres acima de 35 que quer engravidar, ter o primeiro filho acima de 35 é maior, né? A gente acaba, hoje em dia, a gente está querendo engravidar um pouquinho mais tarde ali, já está estabelecida em carreira e tal, e já tem uma redução de fertilidade depois dos 35 anos, né? Então, ao trabalhar a alimentação, a gente melhora a qualidade do óvulo, né? Esse óvulo que já tem, né, de uma mulher que já tem mais de 35 anos, a princípio, progressivamente, ele tem, né, o fator de envelhecimento, né, um envelhecimento progressivo, mas se nós trabalharmos antioxidantes pela alimentação, se nós trabalharmos uma alimentação mais rica, colorida, variada, menos processados, menos alimentos que, né, a gente considera mais inflamatórios ou mais radicais livres, mais oxidantes, né, a gente consegue melhorar a qualidade desse óvulo também. Porque se você não está se alimentando bem, você não está alimentando a sua célula com nutrientes, e aí o corpo ele não prioriza a reprodução, né? Ele prioriza a sobrevivência, né? Exato, isso é uma coisa que eu costumo falar muito também nas consultas, porque eu vejo, às vezes, que chega com a vontade, né? Eu quero ter um filho, mas principalmente pensando assim, se o corpo ele tá num estado de estresse, e eu digo, às vezes muito seguido acontece também, não só a questão de não estar se alimentando muito bem, mas principalmente a associação de um alto nível de ansiedade em função da rotina de trabalho, não dorme bem, muita tela, muita dopamina, aí tá dormindo mal, aí acorda, só trabalha, volta para casa, não tem esporte, não tem espiritualidade, não tem lazer. É um estado em que o corpo se coloca em luta ou fuga. Querendo ou não, muitas pessoas têm burnout, têm estresse, têm ansiedade em função dessa questão da rotina, né? E isso atrapalha na fertilidade. Atual. E aí o corpo, estando nesse estado de luta ou fuga, ele não vai priorizar a reprodução. Não vai. Isso é uma coisa ancestral, né? Primitiva. Ele não vai em um estado em que ele acha que, né? Porque é como se a gente tivesse, sei lá, tendo que enfrentar os leões, os dinossauros aí da vida, né? Ele não vai querer enfrentar uma situação que demanda muito do organismo, que é uma gestação, se ele está tendo sempre que pensar que está lutando contra algum perigo aí da vida. Então, fecha-se um pouco, né? Diminui a produção de hormônios relacionados com a reprodução, enquanto a gente está muito estressado. Isso é muito relevante também. Então, são muitas dessas coisas que a gente precisa levar para os pacientes, para o casal, né? Eu sempre falo que a pré-concepção eu tenho que falar com o casal, né? Cada um tem uma parte aí bem importante no processo. E depois a gestante, ela continua ali o seu trabalho durante todo o processo, né? Nós temos, então, durante a gestação, a gente tem uma demanda muito grande de nutrientes. É um momento, assim, que o corpo, ele é maravilhoso, né? Todas as alterações que acontecem, todas as adaptações que acontecem, mas é uma alta demanda, né? Inclusive nutricional. Muitos nutrientes, eles são depletados ali durante a gestação para que o bebê possa crescer. E quais são o tipo de alimento que não se deve ingerir de jeito nenhum para quem está buscando melhorar a fertilização? E os que são recomendados? Uhum. Os que de jeito nenhum ou menos deveria se consumir é a cafeína, tá? A cafeína tem um grande
uma grande relação com redução de taxa de fecundidade e aumento de risco de aborto. Olha, só quer dizer que cafezinho... Tem que limitar, não precisa tirar total, assim, né? Na gestação, sim, né? O ideal é retirar totalmente a cafeína. Então, até muitas vezes eu digo assim, olha, tá, tem hábito de tomar muito, vamos passar por uma quantidade aí, de repente, mínima, e vamos começar a se acostumar com menos, e aí durante a gestação parar, né? Tomar só raramente. Mas se não faz questão, né? Já tá pensando em engravidar, já vai cortando mesmo, né? Porque é algo que... O que mais? O álcool, óbvio, né? O álcool também, a gente sabe que na gestação não pode, mas muitas pessoas também não deixam, né? Não param do hábito das cervejas e de tomar bebidas alcoólicas mais vezes por semana aí no período pré-concepção, mas mais drinks por semana, mais dose de álcool por semana também está reduzindo as taxas de fecundidade, tá? E eu posso dizer os alimentos processados de uma forma geral. Então, tudo que for fornecer aí, né, tanto toxinas vindas da embalagem, hoje em dia a gente tem também uma coisa, posso falar em seguida, mas assim, os ultraprocessados em si, eles vão trazer muitos químicos, né, tanto da embalagem quanto do próprio alimento, então os aditivos, né, e pouca nutrição, então estão deixando de fornecer nutrientes e estão dando mais trabalho aí para o organismo, enquanto a gente tem também um conceito de que esses alimentos ultraprocessados e até as embalagens ali, os plásticos e tudo, eles têm algumas substâncias que realmente diminuem a fecundidade, a fertilidade dos casais, tá? Então, tem que comer comida de verdade. Desembalar menos, descascar mais, aquela frase bem clássica, mas por isso, não tem que ser assim, meu Deus, sabe? Radical. Não é radical. Algumas melhorias que você já vai fazendo na tua rotina vão ter um impacto positivo. Então, e como eu disse, não é que todo mundo vai tirar totalmente café, não vai tomar nenhuma dose de álcool e vai comer só orgânico. Não, mas né, depende de cada caso, a gente vai ver o que são os passos que são possíveis aí. Esse mês nós vamos um pouquinho para esse lado, outro mês a gente anda mais um degrau, né? E vai melhorando essa organização de forma que você esteja melhor para receber essa gestação, né? Mais nutrida, mais organizada, porque depois não tem que ficar mudando muita coisa. Se você já vem se alimentando bem durante a gestação, é só ir mantendo. Seguir. Claro que daí, no caso do acompanhamento da nutricionista, a gente vai organizando um pouquinho também, de acordo com os trimestres, as necessidades, né? Então tem assim, primeiro trimestre é muito importante a gente fornecer os nutrientes para aquele desenvolvimento inicial, né? E para implantar direitinho, para desenvolver bem o sistema nervoso, os órgãos todos começam a se formar. Segundo trimestre já começa a pegar um pouquinho mais na proteína, no cálcio, no ferro, o corpo já precisa mais, né? Então a gente organiza, olha, esses alimentos agora seria importante dar uma incluída, né? Passou o enjoo, então vamos focar em algumas outras coisas. Então a senhora acompanha o paciente, tanto o homem quanto a mulher, desde a fertilidade, o durante a gestação e também quando o bebê nasce, a alimentação para que a mãe possa estar amamentando. Isso também é importante, né? Também. O pós-parto é um período que a gente precisa, digo, mulheres, né? Precisamos aí de um carinho também legal, é um momento que ainda continua uma demanda maior pela amamentação, né? A gente ainda precisa de um cuidado maior de nutrientes, o parto e o final de gestação também demandam bastante, né? Então, é importante, é interessante a gente acompanhar, fazer algumas suplementações, auxiliar na amamentação, né? No sentido de fornecer também nutrientes importantes para esse processo. E a criança, a senhora acompanha também? E a criança vai fazer parte do pacote, então começou lá e nós vamos a introdução alimentar também adequada, que faz parte daquele período de Mas ouro, aí só né? depois que sai da amamentação, né? Isso, né? A recomendação de todos os órgãos oficiais é começar a partir de 6 meses, né? Claro, existem algumas situações em que, por alguma orientação muito específica, a minha recomendação é sempre a partir de 6 meses, que é a orientação oficial. Mas, né, claro que a gente vai receber e organizar, né, sempre que precisar, alguma coisa um pouquinho antes, por causa de trabalho ou algo nesse sentido, para que aconteça da melhor forma possível. E você acompanha a criança a partir dos 6 meses até que idade, essa alimentação? Na verdade, esses primeiros, até os 2 anos, assim, é onde eu mais tenho o foco, né? Porque aí é considerado o período de introdução alimentar. Então, a gente trabalha qual seria aquela introdução. essa alimentação, assim, o que é importante nesses primeiros 2 anos de vida?
É muito importante entender que é uma base, né? Vai se estabelecer ali uma base que vai ter um impacto tanto na rotina da alimentação desse bebê, dessa criança depois, né? Como que ela vai se relacionar com os alimentos, o que ela vai reconhecer como a alimentação base dela. A gente, né, nesses primeiros 2 anos, a gente consegue estabelecer isso bem, ou seja, dos 6 meses até os 2 anos, né? O que quer dizer isso? É um período em que a gente tem que apresentar o máximo dos alimentos saudáveis, né? Sem interferências aí, né? Preferencialmente nesses primeiros 2 anos, não apresentar industrializados, não apresentar o açúcar, bala, não apresentar danoninho, bolachinhas, sorvete. exatamente, salgadinhos e tal, porque ela precisa aprender a comer, ela precisa estabelecer bem essa relação com a comida. Vai ter tempo, vai ter a vida inteira para comer um chocolate, e tem criança que quando a mãe consegue obedecer isso, não introduzir esse tipo de alimento, a criança nem gosta, né, depois, né? Eu tenho uma sobrinha que ela tomava só suco natural e tal, e aí quando ela já estava maiorzinha, ia dar um guaraná para ela não gostava, ela só queria suco, né? Suco não de caixinha, suco sim, realmente natural, fruta, né? Bom, É interessante isso, né? É isso, e assim, não vou dizer que isso é uma regra, né? Claro, porque assim, muitas crianças a gente vai fazer tudo direitinho depois dos 2 anos e depois vão ser apresentados aí, né? Na casa dos amiguinhos, dos parentes, ou a gente mesmo, no final de semana. Eu sempre digo, a comida ela tem também um aspecto mais do que só nutrir, ela tem aquele aspecto social, né? Que a gente tem algumas suas tradições de uma sobremesa de domingo, e não é ruim que a criança entre também nesse ritmo, né? O que é importante ela entender é que tem algumas coisas que não são parte da rotina da alimentação, né? Se a família se organizar direitinho, né? Todo mundo, muitas pessoas que começam esse trabalho durante a gestação, antes da gestação, eu sempre reforço, olha, se vocês não melhorarem por vocês, como é que vocês vão depois, né, querer o filho de vocês que, né, tá gestando? Como é que vocês vão querer depois aquela... Dá exemplo, né? Tem que dar exemplo, senão a criança vai entrar nesse mesmo ritmo, né? E a gente sabe que está relacionado com doenças. Então, aquilo que eu falei antes, o que acontece na gestação, ou até no período pré-gestação, antes da concepção, na gestação e nos primeiros anos ali, na verdade, está auxiliando para a saúde desse bebê a vida inteira, está diminuindo o risco de ser uma criança com colesterol alto, que a gente vê que tem já, né? Sim. Uma criança com colesterol alto, uma criança que tenha problemas de alergia, aquela coisa de ter que ficar tomando remédios e antibióticos com muita frequência, né? Se a gente cuida direitinho nesse período, a gente reduz muito esses riscos também. Né? Uma criança que tenha risco de diabetes, uma pessoa depois com risco aumentado de diabetes, de endometriose, de vários policísticos, de pressão arterial, né, hipertensão, muitos desses gatilhos, eles se formam, eles, né, se organizam no DNA dessa criança nesse período de gestação e nos primeiros anos de vida, quando ela tem contato com, né, muitas coisas do estilo de vida ali, né? Com os alimentos inicialmente, também forma aquela flora, a flora intestinal, o intestino hoje em dia também está relacionado com tudo da nossa saúde, né? Então as bactérias que formam o nosso intestino começam a se formar na gestação e nesses primeiros 2, 3 anos de vida. Ali a gente vai formar aquela colônia de bactérias que mora na gente, né? E que tem muitos benefícios e que tem muito impacto na nossa saúde. Então, quanto melhor for essa flora intestinal que foi formada ali, que é influenciado pela gestação, pelo aleitamento, pela alimentação inicial, mais saúde vai ter essa criança. No caso da fertilidade, o exercício físico também é fundamental, né? Sim. Então, todos os aspectos relacionados aí a estilo de vida, eles hoje em dia são muito relevantes. Eu falo sobre todos em consulta, apesar de, né, encaminhar para suas devidas questões ali, né, um educador físico, mas o exercício físico não tem, assim, existem pouquíssimas restrições para um exercício físico na gestação. Tá? Tem vários obstetras que eu trabalho em conjunto. Eu trabalho em conjunto no sentido de que me mandam os pacientes, né, me encaminho. A gente entende que o exercício físico, assim, ele não vai aumentar o risco de aborto, não vai, né? A não ser em uma situação muito específica, tá? Que aí, né, o médico vai dizer, você não pode fazer exercício Tem físico. algum exercício que não é recomendado de jeito nenhum? Olha, de uma maneira geral, a gente evita
exercícios que aumentem demais a frequência cardíaca nesse momento, porque o coração já está trabalhando bastante. Tipo um treino HIIT, assim. Exato. Vai fazer. E o que também pode gerar mais risco de uma queda, uma lesão, né? Então, eu tomaria um cuidado ali com crossfit, essas coisas. Eu sei que tem gestantes que fazem, mas, claro, deve estar adaptado e acompanhado sempre com um profissional, né? Mas é evitar lesões, evitar quedas, evitar perigos neste sentido, né? Sei lá, eu acho que eu não seria uma gestante que andaria de bicicleta na beira de uma BR, sei lá, né? Então a gente cuida nesse alguns sentido. cuidados, né? Mas assim, Bom senso, né, doutora? bom senso, exatamente. Doutora, quem quiser entrar em contato com a senhora, fazer alguma consulta, qual é o teu Instagram, telefone, fica à vontade. Então eu vou passar o meu Instagram. No Instagram, na bio, você vai ter o meu site. E no site também você tem o contato direto para marcar as consultas, tá bom? Qual que é o Instagram? @talitadrexler.nutri. Vamos botar aí embaixo. Vou deixar aqui para vocês, né? Quero te agradecer, doutora. Muito legal a gente saber dessas informações, passar para o público essas informações que às vezes passa batido, né? As pessoas não ligam tanto, né? E é muito importante. Eu acho que cada vez mais, né, a partir também do que a gente tem nas redes sociais, cada vez mais a gente consegue passar essa informação, né, as mídias e as redes sociais estão divulgando bastante sobre, e eu acho cada vez mais importante que as pessoas saibam, né, porque as doenças estão aumentando ainda, a gente não conseguiu ainda, né, diminuir a incidência de doenças em crianças também, então quando a gente começa a trabalhar esse comecinho, esse início de vida, a gente também já está cuidando das futuras gerações todas, tá? Muito bem, conversei então com a nutricionista doutora Thalita Drexler. Até a próxima.